Boa noite, galera linda do meu coração. Mais uma quinta-feira das nossas lives aqui para a gente compartilhar conhecimento. Conhecimento bom é aquele compartilhado, não é o conhecimento guardado. E é para isso que a gente está aqui, para gerar essa corrente de energia. Olá, seja bem-vindo, que alegria! Vamos chegando, galera. Nosso objetivo aqui é gerar essa corrente de energia positiva, caminhar, não é, com uma linguagem amorosa e escapar da dor e do sofrimento, que é hoje o nosso tema é sobre isso, não é? Como eliminar as dores e o sofrimento do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso estilo de vida. E quantas pessoas de nós, imagina agora nessa pandemia e que nós tivemos ano passado lockdown, quantas dores que nos fazem acordar. E o sofrimento, ele nos faz despertar. Muitas vezes nós vivemos dormindo ou vivemos adormecidos, não é? Como zumbis. E em muitos desses momentos nós ficamos dispersos, não percebendo a conexão do aqui e do agora, não percebendo a nossa existência, os nossos objetivos, e simplesmente a gente vai passando pela vida e a vida vai acontecendo. Então, quando nós fizemos isso, nós perdemos a possibilidade de transformar biofisicamente e também bioquimicamente e nos mantermos saudáveis. Nós estamos desconectados, nós estamos trazendo um desequilíbrio para a nossa vida através do nosso corpo, através da maneira como nós estamos vivendo, não é? Então, nós vamos despertar as atenções através das dores, através do sofrimento, e isso nos proporciona, não é? Quando nós estamos nesse processo de consciência, nos proporciona nós escaparmos do sofrimento. Quando nós nos percebemos e nós entramos nesse estado de consciência, nós vamos aprender com o sofrimento, nós vamos aprender com a dor. E é importante nós entendermos esse sofrimento. Por que está nos causando isso? Muitas vezes a dor da doença, ela vem para nos ensinar, ela vem com alguma lição. Não necessariamente, às vezes, a nossa a doença, mas às vezes alguma pessoa próxima da gente, alguém que está próximo, alguém que nós amamos, alguém ligado a nós. Então, essa lição, ela vem para um aprendizado, ela vem trazer um despertar. As dores crônicas que elas vão se instalando no decorrer do tempo, no decorrer da nossa vida, de uma maneira silenciosa, tem um momento que elas vão gritar e elas vão nos fazer despertar. E isso pode ser uma oportunidade, não é? Para nós nos olharmos e mudarmos o que é preciso mudar. Então, além disso, molecularmente, não é? Nós podemos trazer o equilíbrio, nós podemos nos equilibrarmos. Como estão as nossas atitudes perante o sofrimento? Como estão os nossos comportamentos perante as nossas dores? Quantas pessoas doentes, não é? Não só doentes, mas recorrentes das doenças, muitas vezes elas duvidam da cura e elas acreditam na doença. As pessoas elas acabam duvidando, não é? Das coisas que se machucam. E aí acaba entrando nesse processo de sofrimento, de dor, de angústia. E quando chega alguém e fala, Robertinha querida, seja bem-vinda. E quando alguém chega e fala, acorda, desperta, é o momento do orai e do vigiai. E aí nós começamos a perceber aonde está o nosso foco, aonde está a nossa atenção. O nosso foco, a nossa atenção está na doença, está na cura, está no objetivo, está no processo ou estão nas interferências? Onde está sendo canalizada essa energia, essa intensidade? Nós não somos só de carne e osso.
E eu, nesse momento de estudo da minha vida, onde eu estou estudando sobre energia quântica, sobre física quântica, sobre a terapeuta biofísica, que eu estou finalizando a minha formação, eu trago uma visão integrativa, onde nós não somos apenas um corpo. Nós temos os nossos pensamentos, nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, e isso, a saúde funcional, tem me mostrado também, que eu estudo há mais de 4 anos. Então, muitas das dores, das nossas dores, vêm da nossa alma, de uma parte que nós vivemos e que nós trazemos essas emoções. E as emoções, quando elas não são compreendidas, elas vão gerar mudanças eletromagnéticas. E na visão integrativa, no estudo da biofísica, o movimento da biofísica, as cargas eletromagnéticas, tudo que envolve as frequências, não é? As ondas, os físicos nos mostram, através da energia quântica, não é? Que 1% do que nós vivemos é matéria e 90% do que nós vivemos são frequências. Então, essa frequência, não é, de quanto nós nos elevamos a nossa frequência e tudo que nós pudermos fazermos para elevar a nossa frequência em frequências boas, que é a frequência do amor, a frequência da alegria, a frequência da paz, a frequência da gratidão. Essas frequências, quando nós elevarmos, normalmente a nossa frequência fica em 200 Hz. A frequência dos passarinhos é na faixa de 400 Hz. Então, quando nós elevarmos a nossa frequência com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas emoções, a uma frequência de 520 Hz, por exemplo, essa frequência alta, biofisicamente, não é? As danças atômicas, as danças moleculares dentro de nós, elas vão se manter em equilíbrio e nós vamos estar em equilíbrio internamente e externamente, como a natureza, por exemplo, que já tem uma frequência elevada, assim como eu falei para vocês, a frequência dos passarinhos, a frequência das crianças, que é uma frequência alta, não é? Então, quando nós temos esse equilíbrio dentro de nós, nós estamos em coerência, nós estamos fazendo um alinhamento. E quando a gente traz esse alinhamento, quando a gente traz essa coerência, se torna mais difícil a enfermidade, as doenças chegarem até nós. Então, nós vamos precisar muitas vezes da dor para mudarmos o movimento de vida. A gente sempre diz que se não aprende pela dor, pelo amor, vai aprender pela dor. Então, hoje, no processo de adoecimento e de cura, ele não está lá fora. E a física quântica tem me mostrado isso. E se nós voltarmos para a nossa antiguidade e falarmos do pai da medicina, que eles entendiam, não é, que o processo de cura, ele caminha com o agente. E não dependem de um médico, de um terapeuta. Os médicos, os terapeutas e nós, educadores físicos, não é? A Robertinha está aqui também, que é educadora física sensacional. Nós utilizamos ferramentas e nós somos instrumentos para ajudar as pessoas a montarem as estratégias e a seguirem rotas. Mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço, e aí eu trago a autorresponsabilidade, isso que vai proporcionar a mudança do movimento e também proporcionar a cura. Então, se nós pegarmos as pessoas com a mesma doença, ingerindo os mesmos medicamentos em processos crônicos, muitas vezes, tem pessoas que adquirem a cura e tem pessoas que não adquirem a cura. Por quê? Por conta de como será conduzido, como vai ter esse estado de consciência. As pessoas que atingem a cura são porque mudam o estado de consciência delas. E tem pessoas que preferem, às vezes, inconscientemente, permanecerem doentes. Por algum motivo, às vezes, lá no inconsciente delas. Professor Jaffer, meu companheiro de live, hoje está de aniversário. Parabéns, querido. Muitas felicidades, muitos anos de vida
com muita saúde e saúde funcional. Hoje eu liberei ele da live por conta do aniversário dele. Mas a live vai ficar gravada depois para te poder assistir desde o comecinho. Então, gente, voltando ao nosso assunto, não é? Quando a gente muda o nosso estado de consciência, eu tenho o meu domínio celular. Quando eu faço esse alinhamento quântico, quando eu faço esse alinhamento dos meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, elevando essa vibração energética, eu começo a me preparar para um estado de consciência e eu tenho o domínio celular. E esse domínio celular, ele vai passar para os meus órgãos, não é? E para as minhas funções dos meus sistemas. E aí eu começo a me imunizar, eu começo a elevar a minha vibração e eu começo a vibrar já na saúde, na alegria, na gratidão, no amor. Então é preciso trazer esse despertar, é preciso trazer essa energia, essa eletromagnética aí. Lembrando que o processo de cura, seja ele qual for, e às vezes não é só na parte física, mas é também na parte mental e emocional, ele está dentro de nós e começa justamente com um despertar de consciência, com um acordar, como que eu estou pulsando. Eu estou pulsando na vida, tem pessoas que já começam a morrer na própria vida. E o processo de depressão é isso. Tem pessoas que entram num processo de depressão tão profundo que perdem a energia, perdem a vontade de viver. E aí começam a ter a ausência de amor. E no latim, amor, a negação, ausência de amor. E começam a viver naquela tristeza profunda, sem energia, sem vitalidade. Então é preciso a gente acordar neste processo e usá-lo a nosso favor, usá-lo para aquilo que vai nos ajudar a ativar a nossa farmácia interna. Para isso, nós precisamos estar conscientes. Gente, esse estudo que eu tenho feito está muito legal. Robertinha, tu tá aqui, deixa eu ver se eu... Vem participar aqui comigo aqui da live sobre isso. Eu sei que tu estuda bastante também, quer participar, quer contribuir aqui com a live, trabalhando, mostrando um pouquinho dessa parte de energia quântica, de equilíbrio das nossas células, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Será que ela está aqui? E como isso é importante, gente. Como isso faz a diferença na nossa vida. Como isso acaba trazendo uma leveza para o nosso corpo, uma sincronicidade e uma coerência, como eu falei ali no início da live. É como nós estamos... Robertinha, chegou, Oi! lindona! Tudo bem, amada? Como é que está Oi, essa Santa Lu! Catarina maravilhosa? Peraí que eu tô conectando aqui, que eu tava com o telefone carregando. Deixa eu me organizar aqui. Tudo Tudo certo, bem. amore? Quanto Graças a Deus, tempo! tudo maravilhoso, lindona. Imagina, Lu, que prazer! E tu é uma pessoa que tu estuda muito sobre espiritualidade também, não é? Demais! E como isso faz sentido, não é, Robertinha? Assim, como nós vibramos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, como isso traz reflexo, traz repercussão no nosso corpo físico, que é o nosso instrumento nessa vida, não é? Na Com nossa caminhada. certeza. É, Lu, eu acho que faz total diferença quando a gente começa a conhecer um pouquinho esse universo, porque é uma transformação tão grande na nossa vida, né, no todo. Porque como a gente sabe a importância do nosso mental, né, Lu? Além da gente sabe, a gente trabalha muito com o físico, mas a gente sabe que esse corpo físico sem um mental bom e essa energia, né, que emana no mundo, não tem como ser diferente e a gente não acreditar que somos energias, né? Exatamente, nós somos energia. E a vida, ela é muito dinâmica, o universo é dinâmico e pede movimento. Então, quando a gente percebe, vamos supor, nos eletroencefalogramas lá, nos eletrocardiogramas, quando nós vimos a frequência para cima e para baixo, significa que nós estamos vivendo. E depois, quando deixa de existir a vida, pelo menos nesse momento,
né, nesse plano, ela fica linear. Isso. Então, olha só a frequência. Então, como não acreditar? Existe frequência, sim. Assim como existe frequência boa, existe a frequência ruim. Isso, com E a certeza. natureza, ela E Lu, o que acontece que eu vejo hoje as pessoas, né, que quando a gente começa a vibrar muito baixo, porque isso já é estudos, né, a gente já tem todo um circuito que a gente sabe, né, que se a gente vibrar baixo, a gente vai na depressão, na raiva, na tristeza. E isso vai tomando conta da gente. Por isso que a importância da gente vibrar alto, né? Na gratidão primeiro, né, Lu? Que é o topo da... Eu acho que é o topo de tudo. Porque no momento que a gente começa a sentir o que é ser grato, a nossa vibração fica outra e as coisas atraem. Uma coisa boa chama a outra e aquilo flui, que é uma maravilha. e vai se convergindo. Isso. Exatamente. Tudo, o universo ele vai trazendo ou vai afastando. Isso, Então, porque o universo ele vai te dar mais daquilo que tu acredita, daquilo que tu vibra. Porque é o mesmo que a gente disse, se a gente for muito do não, né, do negativo, volta mais pra gente disso. Então é importante a gente vibrar sempre nas coisas boas. A gente sabe que, Lu, não tem como viver sempre em harmonia, porque a nossa vida é assim. E isso com faz altos e parte. baixos. Isso, e tá tudo bem. A hora que for E para cair, a gente acontece. cai. Depois levanta. Exato. E até isso faz parte, que é o tema da live hoje, isso faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução. As Perfeito. dores, só que por isso que é importante a gente trazer isso para um processo de consciência. Aham. Nós percebermos como é que está o nosso processo de sofrimento e por que ele está acontecendo. E qual que Isso. é, como que eu estou gerando e gerindo isso, Isso. não é? E tirar proveito daquilo que te acontece. O que eu sempre falo, Lu, é ser grato até pelo que não é tão bom, gente. Porque aquilo faz você ver de uma outra forma a situação, entende? Porque tudo dá para tirar proveito. E essa coisa do sentir, Lu, eu fiz uma aula ontem que eu imergi muito nessa questão toda do sentir, porque, gente, tudo passa pelo sentir. Não Com tem certeza. como, não tem como as coisas, as nossas experiências todas, né, Lu, na nossa vida, é o sentir. Então, isso que Exato. nos constrói, só que quem é que está conectado com o seu sentir? É isso que eu quero, que as pessoas têm que acalmar um pouco, né, nessa pilha do mundo e se voltar para as suas emoções, para o seu interior, né? Analisar como é que tá como é que a gente está sentindo a vida, como é que tá as nossas relações com as pessoas e com a gente Exatamente. mesmo, né? E entender o porquê. E mesmo no Isso. momento da dor, perceber por que que eu estou sentindo essa dor, não é? O que Uhum, está me isso. ocasionando essa dor? Nomeá-lo, isso. Perfeito. Nomeá-lo, Nomear. trazer. Exatamente. É nomear a É, dor e começar a perceber o sim. que que está acontecendo, não é? Aham. E por que que está acontecendo? Então, lembrando que nada é absoluto, né, Robertinha? Nada é Não. absoluto. É um Isso. conjunto, é como a gente faz, é integrativo, é integral, é sistêmico. Porque Isso. muitas vezes as minhas dores que causam as minhas doenças, ela tem uma causa. Uhum. E agora nesse curso de terapeuta biofísica, que a gente abrange várias terapias ali e Lindo. ensinamentos, a professora ela sempre diz, nada é absoluto, que às vezes a gente usa um frequencial para, vamos supor assim, eu não estou digerindo, meu sistema digestivo não está muito bom, e eu vou usar um frequencial, então, digestore. Mas por Uhum. sendo digerido? O que que está acontecendo na tua vida que aquilo ali não está sendo Isso! O que tá difícil de gerir? Quais são as coisas, né, Lu, que tá pegando ali dentro? Gente, exatamente? Por exemplo, faz total sentido isso, Lu. É muito interessante. exatamente. Problemas, às vezes, de coração, não é? São aquelas pessoas muito rígidas que vão Uhum. endurecendo as artérias. Por que que essas pessoas não se flexibilizam e são tão rígidas? É, Então, os problemas, eles acometem os órgãos, as artérias, o sangue. sim. E aí, às vezes, a gente entra com frequencial, mas tem que começar a reparar como é que está o meu estilo de vida, como Isso. que eu estou agindo perante as pessoas,
perante a mim mesma, Os não é? desafios, isso. Os desafios, exatamente. Como que eu estou me comportando perante isso? Então, Aham. é a gente ir lá na causa, é Sim. perceber. Problema de fígado, Hum. raiva, Uhum. problema de pâncreas, não É isso é? Problema aí. de rins. É, Então, todos os nossos órgãos, eles estão ligados a algum tipo de emoção. com E certeza. isso vai ver como que nós estamos administrando essas emoções, como que nós Uhum. estamos ferindo esses sentimentos, o que que É. nós estamos trazendo para o nosso ecossistema. E Uhum. ecossistema, além de ser as pessoas que nós convivemos, é que o que que eu estou vendo, assistindo, o que que eu estou ouvindo, o que que eu estou falando, tudo isso faz parte de um ecossistema, que ele pode Isso. ser fraco ou pode ser forte. Claro. Que é E o que a gente isso aí se vai. nutre, né, Lu? Exato, é o que vai nos nutrir. E aí Isso. vai elevar ou baixar a nossa frequência. Perfeito. E, Lu, até uma coisa que é interessante que eu li muito a linguagem do corpo, né? Da Cristina Cairo. E, Lu, assim, tudo que me acontece, alguma coisa, eu vou lá pro livro, né? O que, que quer me dizer isso aí? Ah, tá com dor de estômago, ah, tá com torcicolo, ah, não sei. Gente, é impressionante que é batata o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Coisas assim, Lu, por exemplo, de às vezes a gente é necessário a gente confrontar alguém, né? Alguma coisa que alguém fez para você, que falou, que te machucou, e às vezes a gente cala. Gente, esse calar, ele te destrói. Porque esse É, calar, ele vai ficar grande lá dentro. Então, assim, vai. e é o aprender a falar, né, Lu? É aprender a Exato. pontuar, a não se deixar ser abusada pelas relações, sabe? Então, gente, tudo é assim, a gente tem que começar a aprender a lidar com as nossas emoções e não é calando, gente, porque É depois aqui, reconhecer o ó, sofrimento, né, Roberta? E é, muitas vezes, a gente às vezes precisa colocar um ponto final. E as pessoas uhum. colocam vírgulas, não é? Isso, aham, Colocam perfeito. vírgulas. E isso vai gerando situações. E nós temos aqui a nossa glândula timo, que fica aqui no nosso Uhum. chakra cardíaco. E essa glândula que vai guardando as emoções, É, vai ficando armazenado ali as emoções. E quando nós nascemos, essa glândula é grande, e à medida que uhum. nós vamos crescendo, ela vai diminuindo. Não que ela vá atrofiando, mas crenças vão se formando, emoções vão se Uhum. acumulando. Com isso, a gente começa a armazenar. O nosso corpo, as nossas células, elas têm memória. E isso a física quântica e o estudo da biofísica e da metafísica tem me mostrado. E nós vamos armazenando os nossos sentimentos nas nossas células. E até mais ou menos os 5, 7 anos de idade, nós não temos a nossa mente consciente ainda formada. Então, Uhum. qualquer impacto emocional que a criança passe, que a criança viva, fica armazenado ali na célula, na memória celular dela. Depois, na adolescência e às vezes na vida adulta, quando acontece alguma situação, não que ela lembre, mas ela se reporta aquele sentimento, aquela emoção, e aquilo acaba sendo um gatilho. Sim, porque vem à tona, é isso aí. Vem à Uhum. tona, e isso repercute em muitos comportamentos, compulsividades, inclusive. Uhum. Então, Com olha só como é certeza. importante nós percebermos isso. Só que quando aconteceu aquilo, nós éramos crianças indefesas Sim. e existe uma criança ferida dentro da gente. Hoje nós somos adultos. Então, cabe a nós trabalharmos essa criança ferida, reconhecermos esse sofrimento, reconhecermos essa dor e trabalharmos, porque hoje nós temos um cognitivo, hoje Uhum. nós somos adultos, então nós começamos a perceber e saber trabalhar isso. E quando a gente não sabe, tá tudo bem, né, Roberta? Não É tem isso problema. aí. Tem profissionais que vão nos ajudar Sim, com certeza, achar caminhos, né? E a Lu, achar até agora caminhos. falando da parte holística, assim, da energia, eu não sei se tu já fez barra de axis. Já fiz. Gente Com do um céu! neoterapeuta holístico. É. Gente, é incrível o trabalho disso, porque são 32 pontos, né, na cabeça, né, que é Todo trabalhado. aqui. Isso. Isso, e a pessoa só fica aqui, gente, é uma coisa impressionante a transformação Focando os dentro de mim. pontos.
Isso, Lu. Eu achei assim, ó, pra mim, sério, mexeu tanto comigo, Lu. O dia seguinte eu tive que repousar, porque assim, ó, pegou muitas questões. A gente não sabe, Lu, só que lá no nosso inconsciente isso tudo está guardado. E o que que Então, aconteceu? Mexeu com a tua energia, mexeu com o isso! sentimento, Aham, mexeu com a tua emoção. aham, E isso, não é? Às vezes tem energias armazenadas que são energias com baixa frequência. sim. E o que que acontece isso? Tira a vitalidade que sai dos teus órgãos e vai para o teu músculo. Porque o que que acontece? Lá no homem, na nossa ancestralidade, no homem das cavernas, quando ele saía para caçar a comida dele, para buscar o sustento dele, que era comida, Uhum. muitas vezes ele era às vezes atacado na floresta, na selva, enfim. E aí tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro lá da nossa ancestralidade, não é? Que fica Aham. naquele sistema de luta ou fuga. Então a pessoa se prepara, o corpo se prepara para não ser atacado pelo leão, Sim, pelo defesa, elefante, pelo isso aí. tigre. E aí tira a energia da vitalidade dos órgãos e vai para o músculo para ele ter força para correr e para Aham, sobreviver daquelas feras. Então, tudo isso, a energia e a vitalidade acaba sendo mexida. com E quando a certeza. gente mexe nos pontos, a gente está mexendo na nossa energia também. E isso Nossa, baixa a é, nossa vitalidade. aham. Olha como tudo está relacionado. Olha Não, como é se relaciona. impressionante. Sério, Lu, é impressionante. E assim, ó, em um pouco tempo depois, acho que não deu uma hora que eu tinha feito, começou a sair secreção, né, do meu nariz, os meus olhos. Lu, tu não tem noção o quanto mexeu com o meu o emocional, no meu interno. E o teu organismo começou a expelir aquilo que estava em excesso dentro e Gente, não estava te fazendo incrível! bem. É É, incrível, porque tem pessoas que às vezes relutam para acreditar nessa questão toda, né, da energia quântica, né, do holístico. Mas, Lu, não tem erro, experienciem, sabe? Gente, e o vivam caminho é isso. esse. E o caminho é esse. É, Inclusive, nós já estamos trabalhando com a educação física integrativa, não é? hum, Vendo o nosso aluno como um todo. E quantas isso, pessoas em academias que estão lá com o corpo assim, saudável, músculo forte, com flexibilidade, mas mentalmente estão doentes. é isso aí. Mentalmente estão destruídas. Sim. Então, como é importante trazer esse equilíbrio, essa harmonia, não é? Perfeito. E não tem como, né, viver diferente, né, Lu? Porque o que eu sempre falo, né, a gente não é um corpinho. Gente, não é isso, sabe? E a real essência, né, Lu? Aquela coisa de dentro, gente, sabe? De alma, de estar bem com as relações, de estar bem com a gente mesmo, da vida ficar mais leve, né? Então, tudo Exato. isso faz parte. É trazer o auto-amor, é trazer a É, autorresponsabilidade, é trazer o autocuidado e, antes de qualquer coisa, é trazer o autoconhecimento. isso. Quando nós trazemos o autoconhecimento, nós começamos a nos perceber, Uhum. começamos a perceber o nosso lado sombra, o nosso lado luz, as Isso. nossas dores e os nossos É amores. abrir a chave, né, Lu? O autoconhecimento é tu abrir a chave, porque assim, ó, todos Exatamente. nós temos muitas coisas dentro de nós que a gente às vezes nem sabe nomear, né, Lu? Mas estão aí. Então, assim, ó, Exatamente. é necessário e emergencial começar pelo autoconhecimento para a gente se conhecer. Porque se a gente não sabe nada sobre nós, Lu, onde é que a gente vai parar? Não tem como. É. E é interessante que nos meus processos de reprogramação de estilo de vida e nos processos de emagrecimento, muitas pessoas às vezes chegam com um objetivo. E à medida que eu começo a fazer o check-up com elas, a conversar, fazer a consulta de saúde funcional, elas começam a perceber que aquele objetivo que elas querem vai ser a cereja do bolo, que tem Uhum. tantas outras coisas que estão embaixo do tapete É ali, que precisam isso. ser retiradas e trabalhadas, não Sim. é? Que o objetivo, às vezes, que elas me procuram, vai ser a cereja do bolo. E quando a Aham. gente começa a trabalhar o que precisa, É vem os hábitos angulares, eles acabam se alinhando e o isso. resultado aparece.
mas muito mais foi trabalhado. E Com isso é muito certeza, legal. que eu acho assim, Lu, que a vitrine é o emagrecimento, porque realmente as pessoas hoje estão com sobrepeso, né, Lu? É 60% já da É uma população. epidemia, É uma é uma epidemia, epidemia. é. Só que É, aí, o que que te levou ao sobrepeso, né? Isso que as pessoas têm que ir buscar. E é lá dentro exato. delas, gente, é as emoções, é aquilo que tá pegando lá muito forte, porque tu vai ter que ver a tua ansiedade, tu vai ter que ver o que que tá te doendo lá dentro, o que que ficou mal resolvido, então vai ter que abrir as caixinhas, sabe? Que nem a O gente fala, né? sono, Isso, o o sono. Por sono. que que tem sono ruim? Então, tudo tem que ir buscar causa, né? Mas é Exato. fantástico, né? É uma coisa mais linda do que a outra quando a gente começa a se conhecer, né? É É, realizador e a gente começa a ter mais leveza na nossa caminhada, nessa jornada aqui, né? isso, Essa porque vida todo mundo sem, precisa, né, Lu, viver mais leve, né? E não traz só uma no leveza. peso, né? Leve na alma. Exatamente, é curtir o processo e a caminhada, não é? Às É, vezes a gente vê pessoas assim, com vida corrida, que nem hoje eu estava falando com um colega meu lá na escola, ele disse, hoje eu não almocei. Então, olha só, a vida, ela acaba sendo atropelada e as pessoas se atropelam. sim, Só que, às vezes, chega um momento que chega a doença, que chega uma dor, que chega um sofrimento, como eu falei, não necessariamente na gente, mas em alguma pessoa que a gente ama. E uhum, aquele momento nos faz parar. Então, sim, a dor, às vezes, ela nos faz parar. E sim, nesse momento, eu vou ter que parar. Eu sempre uhum. digo para as minhas alunas, tem pessoas que não cuidam para parar da saúde, que acham que não tem tempo, que a vida é corrida. Só que quando precisar Vai parar, ter vai que ser para cuidar achar. da É, doença. E é. aí vai ter que achar tempo. Sim, E na aí não vai ter marra. vida corrida. É, com, Exato. com certeza é que assim, ó, é por isso que é importante as pessoas estarem conectados, né, com o real valor do que é a vida, sabe, Lu? E hoje as pessoas até estão começando a perceber, bah, mas não vale a pena tudo isso, sabe? Dá para dar uma reajustada, dá para tentar viver um pouco mais leve, porque, gente, se não fizer isso, vai acabar adoecendo. E aí vai É. ser obrigado a parar e reestruturar a vida, né? Exatamente. É quando eu, como eu falei no início da live ali, é trazer um processo de consciência, não é? Isso. É trazer um processo de consciência e perceber que movimento que eu estou fazendo com a vida e pela vida. Um Isso. movimento comigo mesmo, não é? Uhum. Com os É. meus resultados, com os meus objetivos. Como é que Uhum. tem sido esse movimento? Perfeito, porque Lu, Ou a saúde ela parado para mim. a saúde é básica, né, Lu? Então, se a É, gente não se atentar a isso, e a gente não fala da saúde só física, né? A gente fala de todas as outras. Então, de amiga, todos os não pilares. tem como, né? A gente vai ter que precisar olhar. Exatamente. Quantas pessoas estão em relações tóxicas, relacionamentos tóxicos, que É. aí acabam gerando doenças físicas também, por quê? Por não estar cuidando desse pilar também de saúde. Sim. Porque a vida social, os relacionamentos, a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado. Não é Muito, uma verdade? muito, porque a gente é envolvido às vezes no contexto, né, Lu? E a gente acaba se desligando até da gente mesmo. Por isso que Exatamente. a gente saber o que nos faz mal, aquilo que eu gosto, sabe? Como eu gosto de ser tratada, como eu mereço ser tratada. Então, tudo isso vai fazer você começar a se conectar. Poxa, mas isso não tá sendo assim legal, sabe? Então a gente começa a ser mais observadora. Mas é parar, tem que parar e começar a olhar. Com certeza. É... Conversinha, até esgotando o nosso tempo, foi ótima a conversa, foi Ai, eu muito boa amei essa de surpresa, assim, mal, troca. gente. Foi de surpresa, não foi combinada, mas assim, olha só como o universo ele traz essas conexões e a Sim. gente já tem muito tempo que se conecta, não é? De Aham. pensamento, através de pensamento, de alinhamentos também. Buscamos as Então, mesmas coisas, né, Lu? As curas nos mesmos exato, lugares. com certeza. E isso sempre traz essa convergência boa e esse ecossistema é maravilhoso e eu valorizo pra Perfeito. caramba. É, eu também, com certeza. Somos mais, né, unidas, né, Lu? Somos mais. Eu amei E participar. ai, foi muito bom. E é que eu quero deixar uma gratidão especial pela tua participação Imagina, aqui. amor, eu amei. Vou deixar essa live gravada
vou fazer uma gratidão especial por tu estar aqui Ai, participando tá comigo. bom, então. E quando Tá precisar, bom? pode me chamar que estamos alinhadas nas mesmas conexões. Isso aí. E quem estiver aqui na live, que quiser, siga a Roberta, que ela tem um conteúdo excelente também. Continua fazendo consultoria e assessoria, Roberta. Sim, Lu, mas eu tô forte mais no personal, né? Só que por tabela eu Sim, vou trabalhando com a reprogramação de estilo de vida porque não tem como fugir, né, Lu? A não gente, tem, não eu tem. digo que a minha missão de vida realmente é ajudar as pessoas a ter mais saúde. Então, os meus conteúdos são muito ricos, informativos, sabe? Dá uma chacoalhada, faz as pessoas pensar um pouco de como ter saúde. Ótimo. A Dani chegou aqui. Dani, seja bem-vinda. Saudades da Dani. Eu continuo trabalhando com consultoria e assessoria, mentora de vida, além de personal. Oh, querida Linda! Dani. Então, quem quiser, quem precisar também, me procure, manda um direct, que a gente está aqui para ajudar, não é, Roberta? Perfeito, com certeza. Vamos contribuir, né, Lu, para as Vamos. pessoas viverem melhor, né, com mais qualidade. E mais felizes. Ah, com certeza. Roberta, um beijo enorme no Beijo, teu meu amor. Muito coração. prazer estar aqui contigo e com todo o teu público também, tá bom? Amém. Gratidão Beijo, para essa linda. galera que está aqui e muita saúde e alegria para todos nós. Isso, Elevação energética lá em cima. isso aí, tudo de bom para todo mundo. Beijo, Lu. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.